olhos perdidos procurando saídas, procurando respostas porquês de quem busca a verdade longe da escritura. O destino é continuar sem saber. Não faça perguntas onde não há respostas. Olhe para onde há solução. Olhe para o caminho, a verdade e a vida. Insista nos sonhos, procurando e Cristo dentro do coração. Não perca seu tempo embarcando em viagens. O caminho está perto do chão. É que a vida ser segura e só nele pode haver salvação. Não faça perguntas onde não há respostas. Olhe para onde há solução. Olhe para o caminho, a verdade e a vida, e Cristo dentro do coração, e Cristo dentro do coração. Creia, Cristo é a resposta. Só em sua cruz traz perdão. A resposta está perto, está à porta ao alcance. Sua chance de ter salvação. Não hesite, mas creia, Cristo é a resposta. Só em sua cruz traz perdão. Não faça perguntas onde não há respostas. Olhe para onde há solução. Olhe para o caminho, a verdade e a vida, e Cristo dentro do coração, e Cristo dentro do coração, e Cristo dentro do coração. Boa noite, amigos, irmãos na fé, aqui da congregação Sião de Maquiné. Chamamos a todos bem-vindos para este nosso momento de estudo bíblico, estudo na palavra do nosso Deus. Como é bom estar aqui mais uma vez para este momento especial, onde podemos estudar, a palavra do nosso Deus. Algumas pessoas já estão chegando aí na live de hoje, vou saudar aqueles que já colocaram e comentaram, os comentários que eu estou vendo aqui. O meu cunhado Paulo Andrei Mota falou assistindo agora em casa, ele estava aqui no Rio Grande do Sul junto com a sua família, minha irmã e sua filha, e agora já voltaram então conseguiram, graças a Deus, voltar para o Acre. Também a minha prima Ângela Neumann Miller, lá de Curitiba, no Paraná, está assistindo. Boa noite, Ângela. A Cristiane Jung, lá do Piauí, está também assistindo. Diz boa noite, pastor. Boa noite, Cristiane. A May Cone Geberhard, de Três Cachoeiras, boa noite. O Paulo Jacobos também, boa noite, pastor. Boa noite, Paulo. Paulo Jacobos aqui de Maquiné. Elida Oswald, boa noite, meu sobrinho lindo, obrigado, não sou tão bonito assim, mas obrigado pelo elogio, fico feliz. Tia Elida, lá da região da Campanha, região missioneira, Alegrete.
Claudete de Oliveira, oi, boa noite, pastor Diego. Claudete é daqui de Maquiné. Minha esposa Rebeca chegou, isso, que bom. Lisete Kirsch de Rolante, boa noite, Lisete. Minha tia Edelgar de Nova Petrópolis, boa noite, atenta ao início do estudo, obrigado, tia. E também outra pessoa de Nova Petrópolis, a Anitta, né? Anitta Oswald Rates, essa aí é prima da Rebeca, boa noite, pastor, boa noite, Anitta. E as demais pessoas que vão entrando aí para o nosso momento de estudo bíblico. Hoje o nosso estudo bíblico vai ser sobre o assunto fake news, mentira e o 8º mandamento. Já que ficamos bem certinho nessa questão aí, hoje se caber bem na data aí de 1º de abril, né, o famoso dia da mentira, e algo que eu já estava pensando em falar na semana passada, que era sobre a questão das notícias que vêm sendo divulgadas na internet, né, sejam elas fake news ou não. E também sobre o 8º mandamento, né? O que tudo isso tem em relação com o 8º mandamento. Em especial a questão do 8º mandamento, né? Porque estamos vivendo aí toda essa situação, dessa pandemia, e eu vejo que muitas pessoas, infelizmente, né, não estão sabendo se relacionar com outras pessoas na internet. E isso é algo um pouco perigoso. Infelizmente isso está acontecendo, né? Então é por isso que eu resolvi trazer esse assunto para a gente ter esse momento de reflexão, né? Vou continuar dando boa noite aí para o pessoal, né? Jaqueline Rosso, conectei agora, primo, que bom. Fico feliz aí que também lá da região da campanha conseguiste se conectar. Não, né, a prima da Rebeca, né, minha prima então também, a Alessandra Neumann, minha irmã, também está assistindo. Vamos ver quem mais está comentando. Lilian Tim, assistindo de Rolim de Moura, seja bem-vindo, Lilian. Eduardo Tavares, boa noite, Eduardo, né, de Cacoal, né, um amigo meu, um amigo que joga aquele joguinho aí que eu gosto bastante no celular, né, o Clash of Clans. Obrigado por vir assistir também. Samuel Zimmermann, meu primo, assistindo e tomando mate, muito bom o tema. Também estou aqui no meu chimarrão de hoje, né, de todos os dias também, todas as noites, todas não, mas quase todas as noites temos o chimarrão. Adelina Steinmetz, boa noite, pastor Diego, Deus te abençoe, boa noite, Adelina. Ela é minha madrinha de casamento aqui de Terra de Areia, né? José Ramos, né? José, tio da Rebeca, né? Ernata e José Ramos de São Leopoldo. Boa noite. Sejam bem-vindos aí à live. A tia Roseli Hanft, casada com o meu tio Oscar. Boa noite, tia Rose. Boa noite. E assim, né? Agradeço aí a todos que estão na live, estão comentando, estão trazendo aí seus boa noites. Mas então nós vamos dar início ao nosso momento de estudo. Depois eu faço aí uma parada para continuar dando as saudações para todos que vierem. Mas, né, convido também aqueles que têm a sua Bíblia, quiserem pegar a sua Bíblia, para que a gente possa refletir sobre este assunto, né, sobre as fake news, sobre a questão da mentira e também a questão do 8º mandamento, né? O que tudo isso tem ligação uma coisa com a outra. Isso nós vamos ver então no estudo bíblico de hoje. Mas nós vamos começar então sobre a questão da mentira. Como eu disse, né, e todo mundo acho que aqui já sabe, hoje é o famoso dia da mentira. Em outros lugares talvez chamado dia dos bobos, dia dos tolos, né? E também então esse dia, né, eu andei pesquisando um pouquinho na internet sobre este dia, a origem histórica dele, da onde veio essa questão do dia 1º de abril. E as notícias que falam sobre isso, elas não são certas, digamos assim. Elas não tem-se uma data, vamos dizer assim, exata para dizer, foi criado esse dia chamado Dia da Mentira tal ano. Não. Mas, né, tem especulações, né, históricas
que tem a ver, que dizem que este dia da mentira surgiu lá na Espanha no século XVI. Lá na Espanha não, desculpa, lá na França no século XVI. Devido a uma questão de troca de calendário. Vocês acreditam? Porque, digamos assim, tem relação com o Ano Novo. Antes, né, agora nós temos um novo ano, ele se inicia no dia 1º de janeiro. Mas antigamente, antes de nós termos estabelecido esse chamado calendário gregoriano, né, que é o que nós utilizamos hoje, o início do ano se dava do dia 25 de março até o dia 1º de abril. Então era uma semana de festividades que marcavam o início do ano, né? 25 de março até o dia 1º de abril. Então, as pessoas até no século XVI elas comemoravam o início do ano neste período, de 25 de março a 1º de abril. Só que aí houve então o decreto, né? Agora eu esqueci o nome do rei, imperador, não sei, lá na França, que estabeleceu então o calendário chamado calendário gregoriano, que é esse que nós utilizamos hoje, que o ano novo começa no dia então 1º de janeiro, né? No dia 1º de janeiro. E então, só que mesmo com o decreto, algumas pessoas continuaram festejando o início de ano ainda no dia 25 de março até o dia 1º de abril. Eles faziam bastante festas e coisas assim. E algumas pessoas, então, vamos dizer assim, mal intencionadas, quiseram fazer uma pegadinha para essas pessoas, né? E começaram a convidar elas para festas nesse período de ano, né? Do dia 25 de março até o dia 1º de abril, né? Começaram a convidar para festas nesse período, só que essas festas de início de ano eram apenas falsas, digamos assim. Era só uma mentira para que essas pessoas caíssem na pegadinha deles, né? Por quê? Porque como o rei, chefe lá da França, tinha estabelecido então a questão do calendário gregoriano, não deveriam fazer mais festas naquela data, e sim no dia 1º de janeiro. E aí essas pessoas então resolviam fazer festas, convidavam outras pessoas, só que não tinha festa nenhuma. E aí então que surgiu, podemos dizer assim, surgiu esse comentário, surgiu essa data, né, na França, dizendo então que o dia, digamos assim, dos bobos, o dia dos tolos, né, seria o dia 1º de abril. Né? E aí então popularmente esse dia acabou sendo, essa cultura do dia da mentira acabou entrando em diversas outras culturas na Europa, né, como na Alemanha, acho que na Itália, Espanha, Inglaterra, e acabou se disseminando então por todo o mundo. Em vários lugares do mundo então se celebra, vamos dizer assim, esse dia da mentira, inclusive então aqui no Brasil. Mas, né, pulando então essa parte histórica, né, do dia da mentira, então nós temos aí a questão hoje que eu gostaria de comentar com você sobre as chamadas fake news, né, notícias falsas, que é algo que está bastante popular na internet, né, já faz um tempo, né. Fake news se chama notícias falsas, né, então várias pessoas compartilham notícias que muitas vezes não dizem a verdade, né? E por isso são chamadas então de fake news. É algo bastante comum, infelizmente bastante comum, que vem sendo difundido, divulgado em todo o mundo. Então são notícias falsas, notícias mentirosas. E tudo isso então tem relação com o 8º mandamento, né? O 8º mandamento que foi dado por Deus para Moisés, lá no Monte Sinai. E quem quiser aí pegar a sua Bíblia, né, o 8º mandamento está escrito em Êxodo no capítulo 20, no versículo 16, né, que diz: não dirás falso testemunho contra
o teu próximo. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E aí eu resolvi também pegar hoje para material de estudo o nosso livro conhecido dentro da Igreja Luterana, que fala sobre os principais ensinos da Escritura Sagrada, que é o Catecismo Menor de Lutero, no qual ele tem escrito então os principais artigos, vamos dizer assim, da fé cristã, como os sacramentos, o Pai Nosso, as orações, os mandamentos, E então hoje eu vou utilizar este livro também como auxiliar para o nosso momento de estudo. E quando o doutor Martinho Lutero escreveu o Catecismo Menor, e ele escreve então acerca da relação do oitavo mandamento, Oitavo mandamento. Que diz o oitavo mandamento? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o que significa isso? Devemos temer e amar a Deus e, portanto, não mentir com falsidade, trair, caluniar ou difamar o próximo, mas devemos desculpá-lo, falar bem dele e interpretar tudo da melhor maneira. Vou repetir. O que significa isso? Devemos temer e amar a Deus e, portanto, não mentir com falsidade, trair, caluniar, difamar o próximo. Mas devemos desculpá-lo, falar bem dele e interpretar tudo da melhor maneira. Ainda aqui nesta edição do Catecismo Menor diz assim: o oitavo mandamento não só proíbe o falso testemunho diante do tribunal, mas também todo o falar e pensar contra o próximo, que provenham de um coração malvado, como, por exemplo, mentir, trair, caluniar e difamar. Interessante este mandamento para nós refletirmos sobre aquilo que vem acontecendo atualmente no nosso mundo. Com tantas notícias sendo faladas, sendo divulgadas amplamente, com o advento aí das redes sociais, especialmente nessa época de quarentena, onde muitas pessoas estão utilizando as redes sociais, especialmente Facebook, Instagram, YouTube, Então, várias notícias, a gente vê várias e várias notícias sendo divulgadas, que são as chamadas, então, notícias verdadeiras, mas um outro tanto também de notícias falsas, ou notícias, vamos dizer assim, podem não ser falsas, mas tendenciosas, E esse é o grande perigo, podemos dizer assim, hoje em dia, da internet. Às vezes a gente recebe uma mensagem de alguma pessoa que a gente conhece e confia, e às vezes a gente acredita que por essa pessoa que a gente recebeu a mensagem ser uma pessoa justa, uma pessoa honesta, que essa mensagem que ela está propagando, essa mensagem é verdadeira. Só que justamente aí é que começa essa distribuição de mensagens falsas, de notícias falsas. Porque às vezes a gente acredita que uma determinada pessoa ou um determinado veículo ou canal de comunicação transmita é verdadeiro. Só que muitas vezes a gente não vai atrás, digamos assim, dos fatos. A gente não vai atrás para ver realmente se aquilo é verdade ou não. E aí muitas vezes as pessoas acabam compartilhando com outras esta notícia, e aí então a fake news se propaga. E infelizmente isso tem acontecido e muito na internet. Então por isso eu, como um pregador, podemos dizer assim, da chamada palavra da verdade, que é a palavra de Jesus Cristo, a gente, como pastor, eu sou orientado, digamos assim, eu devo orientar vocês
a como vocês devem se portar também nesse período, né? Se portar na internet. Quando vocês veem, quando vocês leem uma notícia, primeiro vão a fundo para ver se realmente é verdade antes de publicar alguma coisa. Será que aquilo é verdadeiro? Será que essa notícia realmente tem algum proveito? Será que isso é uma coisa boa? Né? E aí então entra, podemos dizer assim, na chamada... Não sei se vocês já ouviram falar da história das três peneiras, né? As três peneiras. Quem aqui já ouviu falar dessa história? Deixa aí nos comentários aí do Facebook. Quem já ouviu falar da história As Três Peneiras de Sócrates? É uma história bastante interessante, né? Que diz assim, que um dia um homem foi até o encontro de Sócrates, levando ao filósofo, né, uma afirmação que julgava de seu interesse. E esse homem então disse ao filósofo Sócrates, ele disse assim: quero te contar uma coisa a respeito de um amigo teu. E aí Sócrates disse para ele: espera um momento, antes de contar-me, quero saber se fizeste passar essa informação pelas três peneiras. Três peneiras? O que queres dizer? E aí Sócrates então explaina: vamos peneirar aquilo que quer me dizer. Nós, quando vamos falar de alguém, de algo, ou publicar alguma coisa, devemos sempre usar as três peneiras. Se não as conheces, preste bem atenção. A primeira peneira é a peneira da verdade. Você tem certeza de que isso que queres me contar, daquilo que você quer publicar, né, na internet, é a verdade? Essa é a primeira peneira. E aí, se passou pelo crivo, se é realmente a verdade, então vamos para a segunda peneira. A segunda peneira é a chamada peneira da bondade. Né? Qual seria a peneira da bondade, então? A peneira da bondade seria isso que você está me contando, está me dizendo, isso é para o bem das pessoas? Isso que você está divulgando serve para o bem? É alguma informação útil que vai servir para as outras pessoas? É uma coisa boa? Ela ajuda a construir ou a destruir o caminho de alguém? E a terceira peneira, então, é a peneira da necessidade. Se já passou pela primeira peneira da verdade, pela segunda peneira da bondade, nós temos a terceira peneira, que é a peneira da necessidade. Será que realmente é necessário eu contar isso, eu publicar isso, eu compartilhar isso? Será que isso resolve alguma coisa? Isso ajuda a comunidade, a sociedade em que nós vivemos? Pode melhorar o lugar onde é que estamos? Será que é realmente ou não é necessário? E aí, então, por fim, o filósofo Sócrates arremata: se passou então pelas três peneiras, você pode contar, divulgar, compartilhar. Tanto eu como você, nós iremos nos beneficiar. Caso contrário, esqueça essa história e enterre tudo. Essa história das três peneiras é uma história bastante interessante. Eu acho muito interessante. Sobre essa questão. Primeiro, é verdade? Aquilo que eu quero divulgar na internet é a verdade?
realmente é a verdade? A notícia que eu estou, a informação que eu estou passando, ela é verdadeira? Ou talvez ela seja, talvez ela não sei, meia verdade. Ou quando eu falo sobre outra pessoa ou de outra pessoa, será que aquilo que eu ouvi alguém falar, né, da outra pessoa, será que isso realmente é verdadeiro? Se não é verdadeiro, você já pode parar por aí. Se a história realmente você não tem certeza sobre aquilo que você está lendo, você está vendo, ou que você queira compartilhar, se você não tem certeza que é verdade realmente, não compartilhe. Não divulgue. Por quê? A Bíblia ela diz que nós devemos deixar a mentira, falar cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Isso está escrito lá em Efésios capítulo 4, versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E em Provérbios 19, versículo 5, diz assim: a falsa testemunha, ela não fica impune, e o que profere mentiras não escapa. Então, gente, é muito sério isso. Realmente é um assunto sério. Por isso que eu digo assim, tomem muito cuidado com aquilo que vocês leem, veem, seja de quem for que está passando essa notícia. Seja quem for. No momento onde é que você decidir compartilhar, ou falar, ou escrever, não sei, o modo que você vai fazer isso, primeiro vá a fundo e realmente procure saber se é verdade. Se isso é verdade que você está querendo compartilhar. Mas pastor, eu acho que é verdade sim. Então, se já passou pelo primeiro crivo, o crivo da verdade, tranquilo. Vá para a segunda peneira, que é a peneira da bondade. Eu lembro que Lutero, aqui na explicação do 8º mandamento, ele diz: nós devemos falar bem e interpretar tudo da melhor maneira. Falar bem e interpretar tudo da melhor maneira. Então vamos para a segunda peneira, que é a peneira da bondade. Que entra essa parte aí que Lutero escreve sobre a questão do 8º mandamento. Que a gente deve falar bem do outro, falar bem do próximo e interpretar sempre tudo da melhor maneira. E com relação então às fake news, com relação às notícias, vamos dizer assim, que a gente gostaria de compartilhar, pensem bem. Será que isso é uma notícia realmente boa? Ou isso é uma notícia que eu estou falando o bem de determinada pessoa? Ou eu estou propagando uma notícia que é para difamar alguém? Difamar. Neste mandamento a gente aprende que a gente não deve difamar o próximo, ou seja, a gente não deve falar mal do próximo, não deve caluniar contra o próximo, mas a gente deve falar bem e sempre interpretar tudo da melhor maneira. Aí então entra a questão da segunda peneira. Isso que eu vou compartilhar na internet é para o bem? É uma notícia boa? É uma notícia que visa falar bem de alguém, de algo? Ou é apenas uma notícia que traz coisas ruins para a minha vida ou para a vida daquele que vai ler, que vai ver, que vai ouvir ou compartilhar também essa notícia? E aí que nós temos nosso ministro da Saúde, que falou
na semana passada sobre isso. Não sei se vocês acompanharam os noticiários, né? Mas ele falou exatamente para a gente tomar cuidado com as notícias falsas ou as notícias ruins e trágicas com relação a essa pandemia. Por quê? Porque são notícias que vão trazer um mal para a gente, né? Como diz, tem gente que às vezes nem tá doente, né? Nem tá doente, mas só de ligar a televisão, de ver o noticiário, ver tantas pessoas sendo infectadas, tantas outras pessoas morrendo, e elas já começam a ficar com falta de ar, né? Já começam a ficar nervosas, angustiadas, e daqui a pouco elas já pensam, não, eu já tô doente. Gente, eu não sou psicólogo, né? Minha irmã é psicóloga e ela talvez ainda esteja aí assistindo essa live, e eu vou pedir para que ela comente, deixe um comentário sobre isso. Ela tem mais propriedade para falar sobre isso. Mas, gente, o fator psicológico, ele ajuda muito na questão da nossa saúde, né? Da nossa saúde física, sim, né? Porque o mental, o físico e o espiritual são três coisas, três áreas da nossa vida que precisam andar juntas. No momento onde é que eu fico abalado na minha saúde, na minha estrutura mental, o meu físico e o meu espiritual também ficam abalados. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado, né? Quando a gente vai divulgar uma notícia ruim ou algo ruim, especialmente com relação agora a essa época de fake news, essa época, não vou dizer de notícias falsas, às vezes a notícia até é verdadeira, passou pelo primeiro crivo da verdade, mas não está passando pelo segundo crivo, que é o crivo da bondade. Não serve, não é uma coisa boa, eu não vou aprender nada, né? Agora sim, notícias boas, vamos dizer assim, notícias que o fulano de tal lá se recuperou. Que bom que ele se recuperou, né? Tantas outras pessoas saindo já dos hospitais. E aonde estão essas notícias? Vocês estão vendo elas? Não, é muito mais fácil. A mídia ganha muito mais divulgando notícias ruins do que notícias boas. Vejam que isso é muito grave, gente, é muito grave, né? Nessa época de pandemia aí. Tome muito cuidado, gente. Não assistam demais televisão ou na internet. Não fiquem procurando notícias ruins, né? E especialmente não compartilhem essas notícias. Isso é algo muito sério, algo muito grave. Pode fazer um mal tremendo para as pessoas. Especialmente porque se você é uma pessoa que tem que ficar em casa, né? Ficar em casa já é algo que deixa às vezes a gente bastante estressado. E aí tu junta isso com as notícias ruins, isso pode realmente causar um desastre mental em nós. Então tomem bastante cuidado. E principalmente não divulguem, não compartilhem notícias ruins. Notícias que não passam pelo crivo da bondade. E se não passam pelo crivo da bondade, dificilmente vai passar pelo crivo da necessidade, que é o terceiro, né? Será que isso realmente é necessário, né? Será que convém realmente eu compartilhar isso para alguém? Né? Será que realmente convém eu ficar dizendo e compartilhando em 500 grupos do WhatsApp essa notícia? Ou no Face? Será que isso vai resolver alguma coisa? Vai ajudar em alguma coisa na sociedade? Vocês acham realmente? Será que isso vai ajudar? Isso pode ajudar alguma coisa? Se pode, ótimo! Se é uma notícia boa, uma notícia verdadeira, uma notícia boa, e ela vai ajudar outras pessoas, então sim, então eu devo compartilhar. Eu devo levar essa notícia adiante. Porque é também nosso dever como cristãos levar boas notícias, boas novas. E é isso que significa a palavra evangelho. Evangelho significa boa notícia, boa nova. Em meio às fake news, em meio às mentiras, nós cristãos
Por outro lado, devemos levar coisas boas para as outras pessoas. Em meio à rede social que a gente vê tantas vezes notícia chata, notícia ruim, comentários ruins, eu vou dizer assim, pessoas, eu vou dizer, não vou dizer se matando, mas vamos dizer assim, se esfaqueando, pessoas se machucando, né? Com a língua, machucando outras pessoas com a língua. Eu acho isso muito feio, gente. Tudo isso às vezes por questões ideológicas, por questões políticas. Gente, isso não cabe, sinceramente isso não cabe. Né? Não convém a nós cristãos, né? Como é que nós queremos divulgar notícias boas, nós devemos falar de Cristo se a gente só vive trazendo coisa ruim? E aí que eu gostaria de realmente fazer que vocês reflitam. Reflitam como tem sido a vida de vocês no Facebook, no WhatsApp, né? O que vocês têm curtido, o que vocês têm comentado, o que vocês têm falado. Né? Sinceramente, eu fico muito decepcionado. Não que eu seja assim, uma pessoa assim, nossa, o pastor é 100% correto, mas eu pelo menos quando eu vejo assim discussões no Facebook, discussões ideológicas de A, de B, de partidárias, nossa, eu fico muito, muito triste, muito triste. Por quê? Porque são pessoas cristãs que estão ali se confrontando. Em vez de nessa época de pandemia, em vez de essas pessoas se ajudarem, não, elas estão ali na internet, né, falando coisa que não deve, difamando, né, difamando um ao outro. Gente, isso é pecado contra o 8º mandamento. Não é brincadeira. Não é brincadeira isso. É palavra de Deus, é lei, é algo sério. Deve ser sim levado em conta, em consideração. Né? Pensem, reflitam. Quando vocês forem comentar algo de alguém na internet, né, alguma postagem, reflitam bem, ou se vocês mesmos vão postar ou compartilhar algo, reflitam bem, reflitam. Passa por essas 3 peneiras, verdade, bondade e necessidade, não passa, esquece, não compartilha, não fala nada. Né? A palavra também diz aqui, agora eu não lembro exatamente, né, mas aquele que fica calado muitas vezes é o sábio. Né? O sábio é aquele que não vive falando palavras e fofocando. Essa pessoa é sábia. Né? E tem outra, né? O próprio Jesus diz assim: não julgueis, não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Lucas 6,37. E, olha só, se teu irmão pecar, vai arguí-lo entre ti e ele só. Ou seja, se você ver alguém, por exemplo, colocando uma notícia falsa na internet, não chega para ela, vamos dizer assim, no Facebook e sai logo compartilhando essa notícia. Ou logo xingando a pessoa no comentário. Vai no privado, manda uma mensagem, né, no privado dela e diz assim: olha, essa tua notícia aí eu acho que ela não é verdadeira. Ou pelo menos, se você quiser discutir com ela, discuta no privado. Vai arguí-lo entre ti e ele só, diz a palavra de Deus. Só que aí, na internet, todo mundo pensa que é dono da verdade. O que muita gente pensa é porque eu estou atrás da tela de um computador ou do celular, eu sou dono da verdade, eu posso escrever o que eu bem entendo. Gente, não é assim, não é assim. Sinceramente, não é assim. Por isso, tomem bastante cuidado. Tomem muito cuidado. Né? Aquilo que vocês leem, que vocês veem, que vocês compartilham, sempre vejam se é realmente necessário. Né? Eu estou aqui lendo os comentários, depois eu vou comentar aqueles que falaram, deram boa noite, que entraram na live, mas eu pedi para minha irmã comentar, ela comentou aqui na live: boa noite, pastor, excelente explicação sobre a influência psicológica, né, sobre o aspecto físico e espiritual. É isso mesmo, forte abraço. Né? Então realmente ela é formada em psicologia, ela sabe, né, explicar melhor que eu. Vejam, é realmente isso.
né? A gente tem que cuidar, né? Cuidar mesmo aquilo que a gente está fazendo na internet. Digamos assim, gente, eu acho assim os meios de comunicação muito bons. O Facebook, o WhatsApp, YouTube, Instagram são ótimos meios, né? Para a gente se comunicar, não para a gente se degladiar, né? Com a língua, né? Lá em Tiago 3, se eu não me engano, né? Diz que a língua é fogo, é espada, né? Afiada, né? Gente, temos que cuidar, né? Às vezes não é a língua, que no caso seriam os nossos dedinhos, né? Que às vezes escrevem coisas que não deveriam ser escritas, né? E aí tem um ditado popular que diz, né? Quem fala o que quer, ouve o que não quer. E é exatamente isso. Tem muita gente que fala o que quer, e aí outras pessoas embaixo vão lá e comentam o que às vezes a pessoa não quer ouvir. Então tenham muito, mas muito cuidado com relação a isso, né? A gente tem que realmente fazer assim vamos dizer assim, um exercício, né? Um exercício de saber realmente quando que a gente deve comentar, quando que a gente pode compartilhar alguma coisa. Se isso é realmente verdade, se não é verdade, se passa pelo crivo da bondade ou não, né? Eu vejo assim coisas muito feias assim vindo de cristãos. Não estou dizendo nem das pessoas que não são cristãos, mas partindo de cristãos, né? Cristãos que estão aí nessas redes sociais e estão, né, simplesmente falando coisas que não deveriam ser ditas. Não passam por esses crivos aí que eu citei acima, né? E também gostaria ainda de sobre isso dizer, para terminar o nosso momento de estudo, de reflexão, né? É sobre essa parte final, né? A parte final da interpretação de Lutero do oitavo mandamento, né? Que diz que a gente deve interpretar as coisas, né? Interpretar tudo da melhor maneira. Interpretar tudo da melhor maneira. E sabe o que eu vejo? Que as pessoas, eu acho que é exatamente o contrário. Interpretam tudo da pior maneira possível. Interpretam tudo da pior maneira possível. Por isso, olha, amigos, divulguem, compartilhem coisas boas, mensagens edificantes, coisas que vão trazer o bem para a nossa vida, para a sociedade em geral. E, em especial, nós que somos cristãos, nós temos sim o dever de compartilhar a mensagem do Evangelho, compartilhar a mensagem da salvação, usar as redes sociais para isso, né? A gente tem tanto material sendo distribuído, eu nunca vi, né? Parece assim, vamos dizer assim, uma chuva de pastores trazendo mensagens edificantes, coisas boas, né? E isso por um outro lado eu fico muito feliz, que a gente vê que em meio a essa situação caótica nós temos coisas muito boas acontecendo. Coisas muito boas, ações humanitárias também que vêm acontecendo, que também são muito boas, muito positivas, né? Esses dias eu tive que ir a Porto Alegre, levar minha irmã pro aeroporto, né? E então lá eu vi diversas pessoas, algumas pessoas na realidade aí indo em direção de Maquiné pela Freeway, né, num determinado lugar, estavam oferecendo almoço grátis para os caminhoneiros, né? Pessoas que né, com tanto restaurante fechado, talvez não teriam lugar para comer, e tem muita gente então oferecendo almoço grátis. Essas atitudes como essa que devem ser compartilhadas, atitudes de amor ao próximo, de carinho, de bondade, de necessidade, né? Coisas que me enchem os olhos, sabe? Eu fico realmente emocionado com isso,
né? Fico muito emocionado quando eu vejo as pessoas com essas ações de amor, né? Diz o texto de 1 Pedro 4,8: o amor cobre multidão de pecados. O amor cobre multidão de pecados. Por mais que as coisas estejam ruins, o amor de Deus, o amor que Ele tem por nós, ele cobre isso, né? E quando a gente compartilha este amor para as outras pessoas, e em especial a mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação, a mensagem de Jesus Cristo, a gente está, eu garanto que Deus também talvez está abrindo um sorriso lá no céu e dizendo: sim, é isso que eu realmente quero nessa época, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nessa época, onde é que talvez a situação não seja tão agradável, nós devemos ser os transmissores da mensagem do amor, da mensagem do perdão, da mensagem da graça, do Evangelho, trazer boas notícias, né? Deixem de lado as fake news, deixem de lado a mentira. Esse dia de hoje a gente lembra disso. A gente lembra que em meio a notícias ruins, notícias falsas, tendenciosas, nós temos uma notícia que é a verdadeira, que é a de Jesus Cristo. E essa sim deve ser transmitida. Lá em João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a verdade. Então, por isso, divulguem notícias verdadeiras. Notícias que tenham a ver com a salvação. Notícias boas. Porque eu tenho certeza que vocês com isso vão estar ajudando na cura. Cura tanto física, tanto espiritual, quanto mental, quanto física. Porque como eu disse, e a minha irmã Alessandra, que é psicóloga, ela assinou embaixo, podemos dizer assim, né? Esses três andam juntos. E no momento onde é que a gente está bem espiritualmente, mental e fisicamente, a gente também vai ficar, né? Por isso que se a gente começar a realmente entrar nesse mundo das notícias ruins, a gente realmente vai ficar doente. Pode não ser fisicamente, num primeiro momento, mas mentalmente a gente vai. Daí talvez até depois espiritualmente. Daí, por fim, fisicamente. E eu sei que vocês não querem isso. Ninguém quer isso, né? A gente quer ter uma boa saúde. Então, por isso, meus amigos, meus irmãos na fé, vocês que estão aí me assistindo, ajudem a compartilhar coisas boas. A compartilhar notícias boas. Notícias que alegram a vida das pessoas, né? Notícias que fazem bem para nós. Notícias que levem o Evangelho, que é a boa nova, a boa notícia, né? Como os anjos cantaram, né? Eis que trago boas novas, né? De grande alegria. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. Essa é a melhor notícia que a gente pode divulgar, né? Então, levem isso, por favor, eu peço que levem com carinho, divulguem isso, divulguem coisas boas, porque assim com certeza a gente vai realmente poder passar por esses dias com pelo menos um pingo de esperança, né? De que coisas boas estão por vir e Deus tem tudo certo, tudo planejado, tudo no seu devido tempo. Confiem, coloquem a vida de vocês nas mãos deles. Né? Como está lá em Eclesiastes 3, tudo tem seu tempo, tudo. Tudo tem seu tempo. Agora é o tempo da doença, o tempo da pandemia, mas vai vir uma hora que vai estar o tempo bom, o tempo da cura, o tempo da salvação. Então, meus amigos, façam isso, divulguem a palavra de Deus, compartilhem notícias boas. E, né, quando tiver alguma outra notícia, coloquem naquelas três peneiras, né, 3 peneiras de Sócrates que chamam, mas as 3 peneiras da verdade, da bondade e da necessidade, né? Se não passou por alguma delas, você já pode
pode esquecer se vai, né, contar ou compartilhar isso. Tá bom, gente? Vamos aí ouvir uma música, né? Eu estava escutando essa música antes, né, de iniciar aqui, né, que é chamada a música Cristo é a Resposta, da banda Símbolos. Quem conhece, canta junto. Olhos perdidos, procurando saídas, procurando respostas, porquês. De quem busca a verdade, longe da escritura, o destino é continuar sem saber. Não faça perguntas onde não há respostas, olhe para onde há solução. Olhe para o caminho, a verdade e a vida, e Cristo dentro do coração. E Cristo dentro do coração. Não perca seu tempo embarcando em viagens, o caminho está perto do chão. É em Cristo que a vida passa a ser mais segura, e só nele pode haver salvação. Não faça perguntas onde não há respostas, olhe para onde há solução. Olhe para o caminho, a verdade e a vida, e Cristo dentro do coração. E Cristo dentro do coração. Sua chance de ter salvação. Não hesite, mas creia, Cristo é a resposta. Só Ele, sua cruz, traz perdão. A resposta está perto, está à porta ao alcance. Sua chance de ter salvação. Não hesite, mas creia, Cristo é a resposta. Só Ele, sua cruz, traz perdão. Não faça perguntas onde não há respostas, olhe para onde há solução. Olhe para o caminho, a verdade e a vida, e Cristo dentro do coração. E Cristo dentro do coração. E Cristo dentro do coração. Muito bem, minha gente. Novamente aí agradeço a presença de todos, pessoas aí que chegaram, que comentaram aí depois sobre esse comentaram aqui sobre esse nosso momento de estudo, pessoas que chegaram. Vou aqui ler os comentários aqui que eu estou vendo, né? Vamos lá. A Tamires e o Rodrigo Klippel comentaram boa noite. A Cecília Mota, de Rio Branco, no Acre, né? Sogra da minha irmã, boa noite, pastor, boa noite. Jackson Miller, pastor, meu primo, né? Casado com a minha prima Ângela, abraço, pastor. Abraço ao meu colega também, pastor Jackson, de Curitiba. Minha tia Solange Petri,
Oi, sobrinho, abraços e tudo de bom. Ótima época de quaresma para você e a Rebeca. Ótimo estudo. Obrigado, tia Solange, para você e para o meu tio Leonel também. Um forte abraço para todos vocês. A Beatriz Gomes, minha querida amiga, aqui também de Osório, comentou boa noite, chegando no nosso devocional com o pastor Samuel Volter. Vou me inundar hoje da palavra de Deus esta noite. Isso aí, muito bem, Beatriz, que a gente possa também copiar essa atitude da Beatriz e também ler, refletir na palavra de Deus nessa época. Lilian Tim escreveu assim: conheço a história, mas não lembrava mais. Interessante relembrar, ela conhece então a história das 3 peneiras. Gilberto Regina, o Gilberto Regina é irmão do pastor Wilson Regina, pastor já foi presidente da IELB, O Gilberto Regina também é um grande amigo meu, a gente se conheceu lá em Santa Maria. Gilberto, ele é também, ele mora lá no Paraná. Um abraço para você e para toda a sua família. A Marlene Miller, mãe do pastor Jackson Miller, que comentou logo acima, ela escreveu boa noite Marlene. A Amable Dal Ponte Schneider, esposa do pastor Arnildo Schneider, comentou: linda mensagem, pastor Diego. Um abraço para você e também para o pastor Arnildo. Janete Bob Sim também está na live. Amém, boa noite, Janete. A Beatriz ainda comentou: é como elogiar e criticar. A maioria das pessoas adora postar uma crítica, já como é difícil ver alguém elogiando. E isso é a mais pura verdade, que muitas pessoas, para criticar é fácil, agora elogio, que é bom, isso é complicado de a gente ver também hoje em dia, Mais comentários chegando aqui. A Amable ainda comentou: linda mensagem, pastor, abraços, obrigado. Vamos ver aqui. O Carlos Eduardo Jung, lá do Piauí, também comentou: boa noite, pastor. Boa noite, Carlos, família. Boa noite, Nádia, de Maquiné aqui, Nádia Bobson. Cenobilina Souza, lá do Maranhão, está assistindo mais uma vez. Obrigado pela presença aqui na live, pelos comentários. A Liane Velker, de Santa Maria. Boa noite. Devemos refletir sobre isso. Verdade, Liane, é isso aí. A Silvia Lourenço Grosso, aqui de Maquiné, escreveu: quanta verdade nisto, A língua destrói mais que uma bala. Infelizmente é assim, A Laurete Bobson, também aqui de Maquiné, comentou: muito interessante, muitas vezes é melhor o silêncio, esse não espalha o mal. Verdade. A Bruna Brosenghini comentou: música top. Verdade, Bruna, música muito linda, essa música aí que a banda Símbolos canta, Deixa eu ver aí os outros comentários aqui na live. O meu cunhado Paulo escreveu: parabéns, pelo ótimo estudo, obrigado. André Eberhard, de Três Cachoeiras, falou: boa noite, pastor. Boa noite, André. Adelina Steinitz: foi um estudo muito aproveitável, obrigado, pastor. De nada, que a gente possa aí continuar nesses momentos, pessoal, vão deixando aí seus comentários, especialmente se alguém tem algum pedido de oração, se alguém tem algum pedido de oração antes da gente terminar esse nosso momento de estudo, eu vou ver se algum comentário aqui ficou de fora, porque às vezes tem alguns comentários que não aparecem na live, porque às vezes as pessoas comentam em algum post fora da live, e aí às vezes os comentários acabam se perdendo. Eu vi que minha mãe comentou, escreveu: ótima explanação, obrigado, mãe. Dona Elizabeth, ela é minha mãe, obrigado. Eu vou tentar aqui ver, enquanto que vocês escrevem aí os pedidos, ver se eu encontro aqui todos os comentários, porque pelo que eu vi, alguns comentários acabaram passando. Isso, infelizmente, assim, o Facebook, ele não... A gente só consegue às vezes visualizar os comentários depois que a live já acabou, Então
Então é meio complicado isso, né? Então eu vou ver aqui se tem algum comentário que eu deixei passar. Enquanto isso, quem quiser escrever aí o seu pedido de oração, né, para a gente fazer a oração antes de terminar o nosso momento aqui de estudo, né, de estudo bíblico na palavra. Vamos ver, Lisete, acho que esse aqui eu já comentei. Acho que é isto, né, os comentários, né, de todos vocês. Estou aqui acompanhando, agradeço a todos que tiraram aí seu tempo. Provavelmente na sexta-feira eu farei mais uma live, né? Aqui ó, já achei um que eu não tinha visto antes, né? A Loiva e o Wilson Bobson também aqui de Maquiné comentaram: boa noite, pastor, obrigado, né? Boa noite, obrigado pela audiência. Dalva Henke, né? Boa noite, Dalva. O Ailton, o pastor Diego, né? Então obrigado aí a todos que estiveram aí presentes na live. Se algum comentário ficou de fora, né, eu peço perdão, porque, como eu disse, nem todos comentários aparecem. A Beatriz Gomes pediu para orar, né, pela madrasta que se encontra acamada, né, pedindo de orações. O nome dela é Edi, né, Edi. Então nós vamos orar também pela Edith. Se mais alguém tem algum comentário, escreva aí, porque às vezes, como tem um delay, aí eu estou esperando, né? Delay é esse atraso que às vezes dá disso que eu estou falando até chegar e até voltar, né? Então às vezes já aconteceu de algumas lives eu perder ou não ver um comentário, porque às vezes a pessoa comentou depois de eu falar aqui, né? Então agradeço aqueles que já incluíram aqui o seu pedido de oração. Deixa eu ver aqui, vou olhar no WhatsApp. Não, no WhatsApp não tem nenhum pedido, então nós vamos finalizar este nosso momento de estudo, falando com o nosso Deus. Amado Pai Celestial, graças nós te damos por podermos mais uma vez estudar a Tua Palavra. Obrigado pela Tua companhia nesta noite. Te agradecemos pela ação do Espírito Santo que nos ilumina neste tempo. Senhor Deus, esteja conosco para que a gente possa, iluminados pelo Teu Espírito Santo, saber sempre falar as palavras corretas, palavras verdadeiras, honestas, que partem de um coração amoroso, um coração firme e fiel em Ti. Que a gente sempre busque o bem, que a gente sempre busque interpretar todas as coisas da melhor maneira possível, falar o bem do próximo, e em especial nesta época de quarentena, que muitos estão em casa, estão nas redes sociais, que a gente saiba realmente utilizar isso. E por isso nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos guie, para que a gente possa comentar com sabedoria, compartilhar com sabedoria, palavras edificantes, palavras que trazem o bem, palavras verdadeiras e que também visam ajudar o próximo nas suas necessidades e a nossa sociedade assim em geral. Amado Pai Celestial, eu gostaria de incluir em nossa oração, né, a Dona Edi, que ela vem passando por alguns problemas de saúde, que o Senhor Deus esteja abençoando ela, para que ela possa se curar, possa assim enfrentar isso com as forças que vêm de Ti, Senhor Deus. Que ela possa sempre recorrer a Ti nesses momentos de angústia, de aflição. Assim também oramos pelas demais pessoas que estão sofrendo por algum motivo na sua saúde, seja na saúde física, mental ou até mesmo espiritual. Porque sabemos que nesta época muitas pessoas estão ansiosas, estão aflitas, e Senhor, Tu podes realmente acalmar os corações de cada uma dessas pessoas, com a Tua mensagem da verdade, do amor que foi revelado em Cristo Jesus.
Também quero te agradecer, Senhor Deus, de forma especial por teres levado a família da minha irmã, o meu cunhado e a minha sobrinha Sara de volta em segurança até Rio Branco, no Acre. Eles tiveram um ótimo mês aqui conosco e puderam retornar também, mesmo com todos esses atrasos e coisas que aconteceram, estão acontecendo na aviação. O retorno deles foi tranquilo. Obrigado, Senhor, porque Tu realmente abençoaste a viagem deles. Assim, nós também, amado Pai, incluímos todas as pessoas que sofrem, e que Tu possas abençoar a cada um. Em nome de Jesus, Senhor Deus, é que nós oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor Deus os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor Deus os abençoe e vos dê a paz. Amém. Vão em paz, queridos amigos, queridos irmãos em Cristo, que o Senhor esteja com vocês. Uma boa noite, uma ótima semana para todos e sexta-feira novamente nos vemos aqui no Facebook, neste mesmo canal e neste mesmo horário. Um abraço, um ótimo final de noite para todos vocês.